É possível superar as sequelas de um abuso e de uma violência na infância? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga. Nesse vídeo eu vou te contar como você pode superar, porque felizmente você pode superar. Não é simples, mas é muito possível, principalmente quando você identifica o que no seu comportamento de hoje está sendo afetado ainda por aqueles eventos. É possível que você diga que não percebe, que diga, não, Janda, eu já superei, isso hoje já não é uma coisa que me incomoda, mas talvez você não perceba ou não tenha nem consciência do quanto que alguns comportamentos que você teve lá na sua infância, hoje estão refletindo na sua vida adulta. Vou dizer aqui algumas travas, alguns bloqueios, algumas crenças que pessoas que passam por essa situação vivem, e aí você vai vendo se você se identifica. E depois eu te conto como que a sua infância construiu esse padrão de hoje. Imagina que você está aí na sua vida adulta e você tem uma dificuldade de se dedicar ou de se sentir merecedor a um projeto que seja considerado grande. Você vai se lançar numa vaga de emprego, e aí você acha que você não tem as competências necessárias, ou você vai participar de uma prova e você acha que você não é inteligente o suficiente, ou você vai ter um relacionamento, você acha que todas as pessoas são sempre melhores que você, ou você está no meio social e você está sempre achando que pessoas são melhores que você. Aí você fala, Janda, mas eu acho que isso não tem nada a ver com aquilo que eu passei antes. Eu vou te contar como que tem a ver. Quando você era criança, você usava algumas estratégias para poder evitar o confronto, evitar a surra, evitar a punição, evitar qualquer tipo de situação que colocasse você de frente com aquela possibilidade de apanhar, com aquela possibilidade de ser punido. O que você usava? Vamos tentar pensar? Você possivelmente agia como se você fosse a pessoa perfeita para não irritar os seus pais. Você acabava não respondendo, não falando, quase que não existindo. Você evitava qualquer tipo de conflito, você ficava sempre ali pianinho, quase que como se você concordasse com tudo. Então foi construído em você um hábito de se encolher. Você se encolhia para não incomodar, você se encolhia para não morrer. É como se você, para evitar aquela morte, você tivesse que quase que ser invisível. E aí você está aí na sua vida adulta, sendo exigido ou exigida que você cresça, apareça, se desenvolva, só que você não aprendeu isso. Você não consegue estar ali naquele meio, existindo, ocupando um espaço, se sentindo tão merecedor quanto aquelas pessoas, porque o que foi pedido para você naquela situação como sobrevivência foi: fique bem quietinho. E você ficou bem quietinho. Então, todas as situações que pareciam que você precisaria se posicionar, falar, colocar um limite, você não podia fazer isso. Afinal de contas, eram seus pais, eram pessoas que estavam ali cuidando de você e que se você fosse falar, talvez fosse pior para você. Então, naquela situação, aquela estratégia de defesa era muito útil. E era mesmo, era útil para que você sobrevivesse. Quanto mais quieto você ficasse, melhor. Só que você entendeu que falar, se expressar e existir era ameaçador para você. Então, quando você está na vida adulta e isso é pedido, você não sabe fazer. Outra coisa que pode acontecer: para você fugir das brigas, o que você fazia? Se escondia. Ou você simplesmente fugia de casa. Você evitava confrontos. Quando você se sentia, de repente, prestes a ter que se explicar, prestes a ter que se defender, ou quando você falava alguma coisa que você sabia que não ia agradar, mas que você topou olhar, vou falar e vou sair correndo. Você falava e saía correndo. Ou seja, não foi desenvolvido em você a habilidade de argumentar e falar: estou aqui diante de um conflito, eu fico aqui, enfrento o conflito e eu realmente uso aquela oportunidade para melhorar a situação. Não, você não podia melhorar a situação, até porque naquela situação não tinha como melhorar, não ia melhorar mesmo, porque diante daquela dinâmica, se você falasse, você apanhava. Então você, mais uma vez, não desenvolveu a habilidade de se defender e melhorar, usar os conflitos para melhorarem a relação. Os conflitos para você nada mais são do que situações a serem evitadas. Então, quando é exigido aí de você que você esteja numa posição em que você, de fato, vai encarar o outro ou encarar uma situação, não tem aí dentro de você os recursos. Até porque você realmente deveria se sentir muito pequeno. Porque se você não podia falar, não podia nem se defender, ainda era constantemente assaltado aí por uma agressão, qual era a imagem que você tinha de você? De que você era uma pessoa inadequada, você devia ouvir também coisas como: você é burro, você não presta, você só dá trabalho, você não faz nada direito. Então você foi ouvindo isso. Aquela versão sua
era recheada desse tipo de situações. E aí, o que você pode dizer hoje, que é a segunda estratégia para superar? Não, sabe o que é, Janda? Hoje eu entendo minha mãe, hoje eu entendo meu pai. Eles eram pessoas muito cansadas, pessoas sobrecarregadas. Ou então, meu pai também foi vítima de violência. Minha mãe também não teve uma mãe presente, né? Você vai achar 1000 motivos para justificar o porquê que os seus pais ou aquelas pessoas fizeram aquilo. E sim, você vai até se compadecer por eles. Mas é muito importante que antes de você defendê-los, você se defenda. Não para você culpar eles e ficar com mais raiva ainda, mas olha como é importante para sua criança você dizer para ela que ela não merecia aquilo. Não importa como foi a história dos seus pais. O que importa é que eu não merecia aquilo. Eu merecia totalmente outro tratamento. Eu merecia ter sido cuidada, protegida, amada, preservada. Alguém ali errou comigo. Então eu não posso ficar do lado deles antes de ficar do meu lado. Eu vou ficar primeiro do meu. Então, antes de perdoar todo mundo, eu me acolho e digo para mim que eu tenho todo o motivo do mundo para ter sentido toda a raiva que aquela situação pedia. Para você perdoar, é importante que você se permita sentir essa raiva. Sinta essa angústia, esse ódio. Esse ódio não para você ir lá e fazer alguma coisa, mas é um ódio motivador para dizer para você que você não merecia aquilo, que você não vai mais ficar naquele lugar. Hoje você não resolve mais com eles. Eu já falei isso aqui em outros vídeos e se você não é inscrito no canal, se inscreve porque sempre tem um vídeo relacionado com o outro. Eu falo num outro vídeo sobre criança interior. Tudo aquilo que você passou, você não resolve mais com seus pais. Você resolve com você. Como que você resolve com você? Se permitindo olhar para aquela relação de hoje e perguntar para você, ok, eu já entendi que os meus pais não poderiam me oferecer outra coisa, eles são o que são, eu merecia outra coisa, mas eu não tenho como controlar como eles são ou o que eles viveram. Então hoje eu olho para quem eles são, olho para o tipo de relação que eu tenho com eles e eu me permito perguntar para mim, eu quero me relacionar com eles? Como eu quero me relacionar com eles? Quero estar próximo? Não quero estar próximo? Quero ter uma conexão? Não quero, porque é um direito seu não querer estar próximo de quem te feriu, ainda que sejam seus pais. Então, primeiro você se coloca na posição de cuidar da sua criança, se acolhe, olha para eles, entende que eles deram o que puderam, você para de criar a expectativa de que eles têm que reparar aquilo, eles não vão mais reparar, não tem mais que reparar. Talvez, se couber, você pode pedir uma retratação, que o que é a retratação? É ir lá e dizer para eles, olha, eu passei por isso e eu acredito que vocês precisem reparar essa situação comigo. Eu quero que vocês falem comigo sobre isso. O que houve? Eu quero dizer como eu me senti. Eu quero ser ouvida. Por que eu passei por aquilo? Se você quiser, você pode ter essa conversa. Mas entendendo que não tem como compensar aquilo que você passou. Porque às vezes você vai ficar tentando compensar, né, ter essa reparação de um jeito que está travando a sua vida. Que é um outro jeito de você estar sendo prejudicado. Se vingando dos seus pais. Tem gente que se vinga dos pais não prosperando na vida. Eles não foram bons para mim, não cuidaram de mim, ou até mesmo me bateram, me violentaram, e hoje eu vou dar um jeito deles fazerem alguma coisa por mim. Aí é quando você se põe em situações, às vezes de doença, de dívida, de problemas financeiros, de problemas de relacionamento, em que você volta para casa dos pais e espera que eles cuidem melhor de você. É como se você desse uma nova oportunidade para eles cuidarem de você. O que eu te falo é que não faça isso. Eles não têm mais que cuidar de você. Eles tinham que ter cuidado e não fizeram. Hoje quem cuida de você é você. Porque senão você vai ficar voltando para casa, voltando atrás, e isso não é progredir. Isso é retroceder. Não é com eles que você resolve, é com você. Você se cuida como? Se colocando em situações onde você só vai se relacionar com quem te respeita, com quem não te agride, com quem te ama e te aceita. Naquele ambiente isso não era possível. Talvez hoje você possa ter uma relação com seus pais em que você diga, não, hoje minha mãe é muito diferente, meu pai é muito diferente, hoje eu já quero me relacionar. Ok? Se relacione dentro dos seus limites, porque você pode sim colocar alguns limites, que é outra dificuldade de quem é vítima de violência, é colocar limites, porque não foi aprendido, lá você não tinha direito de se expressar e colocar os limites, então hoje você precisa desenvolver essa habilidade de colocar esses limites, desenvolver essa permissão para dizer que não quer se relacionar com quem não te faz bem, e aí olhar para essa relação com seus pais e não esperar que eles compensem, reparem, ou quase que te devam alguma indenização. A melhor indenização que você vai receber é se você se colocar para prosperar. Você criar uma nova versão, uma versão onde você vai ter orgulho de você. No vídeo de ontem eu falei sobre isso, sobre como você vai se dar a chance de se orgulhar de você. É isso que você precisa fazer.
construir uma versão que eles não viram, que é você que vai criar. E vai se ver de um jeito diferente, mas para isso é todos os dias se colocando em oportunidades de crescimento. E aí você não vai mais se relacionar com quem abusa de você. Quando o abuso é sexual, acontece quase que o mesmo processo. Você entra num modo onde você fica evitando proximidade, você evita qualquer pessoa que seja íntima, para que você não fique vulnerável àquele contato. Então, hoje, você pode estar tendo dificuldade de se relacionar com seu marido, ou se relacionar com outros parceiros, ou com a sua esposa, porque o contato é quase que violento para você. E aí você vai dizer, então, para que eu me preserve, eu preciso, então, parar de estar próximo de pessoas assim? Não. Você vai procurar terapia no caso de abuso psicológico, no caso de abuso sexual. É muito importante que você tenha um espaço para falar sobre isso, para olhar para isso, ver como é que você se sentiu. Você precisa falar. Não se encolha, não se cale, porque a consequência na vida adulta é continuar se encolhendo. Hoje, se você estiver tendo dificuldade financeira, de relacionamento, em termos de realização, tanto pessoal quanto profissional, você pode estar sendo vítima das suas sequelas, da sua repetição do trauma dentro de você. Então, procure terapia e eu vou deixar aqui uma sugestão de um workshop que pode te ajudar a entender quais foram as experiências que você viveu, além dessas, porque essa foi a experiência e ela tem várias outras repercussões na sua vida. E você precisa identificar como foi que você desenvolveu isso dentro de você que te impediu de prosperar. Hoje você tem dificuldade de se colocar em primeiro lugar, de levar a sua vida para onde você quer, porque lá você passou por uma série de situações. Na sua infância, você foi colocado repetidamente em situações que tiraram de você o poder de se cuidar. E hoje você precisa aprender. Supere a dependência emocional. Seja a sua prioridade. Esse é o workshop que eu convido você a assistir essas aulas e ampliar o seu autoconhecimento. Então, você vítima de violência, não deixe de procurar ajuda. É muito difícil superar isso sozinho e identificar os vícios emocionais que ficaram. Procure ajuda, eu fico por aqui e até a próxima.